Professor Ednilson Lourenço de Moraes. Nós somos a Faculdade Universidade de Ensino Superior, Grupo Xangô United States, e é uma aula diária. Nós inauguramos esse dia e com exclusividade nós estamos tendo nesse sábado 2 aulas, porque já foi publicada a de Sócrates. Então essa aula ela é de ciências divina e não ciências humanas, porque as coisas têm que ser divina e não humana, por isso ciências divina, né, para depois se tornar humana. Ou seja, tem que ser sabedoria para depois ser conhecimento, não é? Então nós vamos ter uma aula de ontologia, de Gênese, tripé educacional, que é a alma da educação, não é? E a alma da educação vai funcionar com 3 filósofos, que é a mesma coisa, só muda a roupa colocada para explicar. Filósofo Platão, filósofo e teólogo Santo Agostinho e o grande educador brasileiro, patrono da educação brasileira, Paulo Freire. E para explicar isso eu vou usar apenas uma frase para poder definir tudo o que interessa nessa aula. É uma frase do filósofo Platão, né? Academos, Academia de Letras. Vamos lá. Vamos ver quantos minutos vai durar a aula ali. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas de grau médio de cérebro falam sobre coisas. E pessoas idiotas, estúpidas, analfabetas, egúmenas, burra e sei lá o que mais que a gente pode dizer, falam sobre a vida das pessoas, sobre pessoas. Então, o que isso significa? Significa que se a gente realmente quiser pensar, evoluir e ter tudo aquilo que importa e interessa para a vida, nós devemos aprender e apreender a pensar. Lembre-se que o grau mais evoluído dos 3 falados aqui são pensar ideias. Agora, se você não aprendeu e apreendeu a pensar ideias, você vai para o buraco. Você vai para o buraco da doença, você vai para o buraco de todas as formas. Agora, quando você contém a sabedoria, você aprende a saber pensar. Você não plastifica a palavra é só isso. Você não plastifica o gênero é você tem que ser hétero. E aí os outros que se lasquem. E aí cadê o amor ao próximo? Não existe. Então você tem que aprender a pensar a palavra de forma flexível. Porque eu trabalhei em escolas que as pessoas falavam palavrões e ali no contexto daquela ideia, mesmo sendo palavrão pela cultura, pela moral daquele ambiente, era uma maneira calorosa e amorosa. Né? Eu vou chamar assim, tá? Que a favela e os favelados, desculpa aí, tá? Se você entender errado, eu tenho que simplificar a minha explicação. A favela e os favelados falavam assim, e demorou para eu aprender, eu também tive que levar, né? Isso, levar bordoada. Então, as coisas, elas têm que ser pensadas, ser aprendida a ser pensada. O dicionário ele tem que mudar, porque ele tem que colocar a palavra deixando ela flexível da maneira que ele explica lá. Ele tem que falar que o palavrão, de repente, pode não ser palavrão conforme o contexto da alma da sabedoria. Mais ou menos isso, tem que mudar o Aurélio e o Micaelis. Joga tudo no lixo, tá? Em outras palavras, mas joga fora no lixo também, porque vocês aprendem um monte de coisa que é mentira. Vou dar um exemplo de novo, eu estou sempre dando esse exemplo. A gente aprende como erudito, seja bem-vindo. Não é seja bem-vindo, é bem-vindo. Quer dizer, esse seja bem-vindo, você pode ser bem-vindo, como pode não ser bem-vindo. Agora, quando fala é bem-vindo, você está afirmando que é. Agora, enfim... De qualquer forma, prevalece no grau superior de tudo o é bem-vindo, mesmo que você ensinou errado, não é? Mas é um problema ensinar errado, porque isso gera outros problemas. Gera o problema do doente, gera um monte de coisa.
gera o inferno, que não existe, não é? E aí eu trago até uma elucidação, uma vinheta aqui, com licença, da Federação Espírita, não é? Onde Chico Xavier fala, o inferno é uma criação nossa. E ele acertou, a gente cria o inferno. A gente cria o inferno quando a gente julga a vida do outro. Não é de nossa alçada julgar a vida de ninguém. Isso só pertence a Deus, isso não te pertence. E se te pertencer, falar assim, ou você achar que te pertence, você vai levar bordoada. E essa é uma das maneiras mais fáceis e burras de criar de graças e de grátis o sofrer e o sofrimento. Então essa aula que é um tripé, ontologia, Gênesis, Platão, Santo Agostinho e Paulo Freire, tá? É tudo a mesma coisa, só muda a roupagem na hora de explicar, tá? Que ela sirva para nós. Pessoas inteligentes, pessoas sábias falam sobre ideias, pensam ideias. Pessoas de cérebro médio, elas falam sobre coisas. E pessoas estúpidas, burras, idiotas, analfabetas, falam sobre pessoas e a vida das pessoas. Esse é o pior grau e nível de pessoa realmente pobre de Deus, que passa fome e sede de Deus. Quem fala da vida dos outros julgando, passa fome e sede de Deus. Aí vem um monte de problema, não sabe como. São energias, você jogou, bateu, voltou. O seu olho, a sua boca, bateu, voltou. Você soprou, a hipocrisia, ela foi e voltou para você, com juros e correção monetária. E é isso que cria o sofrer e o sofrimento. E com essa aula 12D, eu sou Lorde Maior Ednilson Lourenço de Moraes. Nós somos a Faculdade Universidade 12D no 3D, Grupo Xangô United States. Aula acadêmica todo dia. Essa aula teve um pouco mais de 7 minutos. Um grande abraço.